Governo do Amazonas estabelece medidas restritivas para o funcionamento dos órgãos públicos. O último boletim diário de Covid-19 da FVS-AM traz o diagnóstico de mais 999 casos de Covid-19. FIFA cancela mundiais sub-17 e sub-20 de 2021. Caixa Econômica paga a penúltima parcela do auxílio na próxima segunda-feira. Ministério da Educação prorroga prazo para validação de documentos usados em inscrição no FIES. Brasil registra 58.428 novos infectados por Covid-19 nas últimas 24 horas. América Latina inicia vacinação contra Covid-19. México, Chile e Costa Rica são os primeiros. Papa pede ajuda para os pobres em missa do Galo restrita pela Covid-19. Motociclista morre em acidente em Anuri. Homem é morto a tiros no município do Rio Preto da Eva. 2 pessoas são baleadas e mortas na madrugada de hoje. As 2 ainda foram socorridas e levadas ao 28 de agosto, mas não resistiram aos ferimentos. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando agora. Previsão do tempo. O Instituto Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 14 milímetros hoje. Manaus está amanhecendo com 24 graus de temperatura e a máxima de hoje não deve ultrapassar os 32 graus centígrados. A umidade relativa do ar no momento aqui no sítio histórico da cidade está na marca dos 86%. É sexta-feira, 25 de dezembro. Hoje é dia de Natal. Para os católicos e protestantes, Natal é uma celebração do nascimento de Cristo que os ortodoxos celebram no dia 7 de janeiro. Essa é a edição de número 85.036 do Jornal da Manhã. Chegamos aos 360 dias do ano e faltam agora apenas 6 dias para terminar 2020. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagem. O que diz a história? Fatos acontecidos nesta data. Em 320, a Igreja Católica instituía a data do nascimento de Jesus Cristo. Era inventado em 1843 o cartão de Natal. Primeiro voo no Brasil, em Belém, de um balão dirigível, La Vitória, e segundo voo no mundo por Júlio César Ribeiro de Souza. Nasci em 1949, a cantora e ex-jogadora de basquete Simone. 6h07 em Manaus. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo. Que pressa, hein? E bom dia ao nosso sonoplasta. E bom dia também a você, ouvinte. Vamos às notícias. A Prefeitura de Manaus alertou a população para os horários de funcionamento das unidades de saúde da rede municipal. Não haverá alteração nos atendimentos de urgência e emergência prestados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, o 192 Manaus, e na Maternidade Municipal Dr. Moura Tapajós, localizada na Compensa, Zona Oeste, que funcionarão em regime de plantão. Neste sábado e amanhã domingo, as 10 UBSs de horário ampliado vão funcionar das 8 às 12 e a clínica da família Carmen Nicolau das 8 às 18 horas. Quanto ao serviço de emissão de declaração de óbito e o funcionamento no sábado 26 será de 8 às 12 horas. Retornando nesta sexta-feira, hoje, portanto, apenas a clínica da família Carmen Nicolau atenderá pacientes entre 8 e 18 horas. A Unidade Básica de Saúde, a UBS Dr. José Raiol dos Santos, na Avenida Constantino Nério, no bairro da Chapada, Zona Centro-Sul, abrirá das 8 às 12 horas apenas para o programa de profilaxia da raiva humana. A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal SEMASC informa que as galerias populares Espírito Santo e Remédios e o Mercado Municipal Adolfo Lisboa, aqui no centro da cidade, bem como o Shopping Felipe Dal na Zona Leste, não abrirão nesta sexta-feira, hoje dia 25, portanto. O Mercadão no centro de Manaus funcionou normalmente ontem e hoje abre às 6 horas e fecha ao meio-dia. Já está aberto, portanto. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-M, iniciou ontem as operações de fiscalização da lei seca, voltadas às festas de Natal e de Ano Novo. As ações serão realizadas pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito nas 6 zonas de Manaus. Estaremos com foco total no combate à alcoolemia, ou seja, impedir que condutores dirijam sob o efeito de bebida alcoólica, afirmou Victor Mansur, coordenador geral do NEOT. A fiscalização percorrerá as ruas de Manaus. Serão montadas barreiras de fiscalização em pontos estratégicos, como agentes de trânsito
Trânsito e policiais militares do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Nesses locais serão verificados a situação dos veículos e dos condutores, inclusive sendo realizado o teste de bafômetro. A fiscalização também seguirá a mesma linha de atuação no ano novo. Acrescido de blitz nas saídas de Manaus pelas rodovias estaduais AM010 e AM070. Todo o efetivo operacional do Detran AM estará nas ruas em 5 pontos da cidade. As fiscalizações acontecerão na noite do dia 31 até o dia 1º, onde logo cedo iremos para as rodovias estaduais, concluiu Mansur. Por toda a cidade, o Detran AM vai espalhar balões com mensagens sobre a lei seca e também réplicas de veículos envolvidos em acidentes de trânsito. A ideia é tentar conscientizar o condutor dos riscos da combinação álcool e direção. Só este ano, até novembro, 211 pessoas já perderam a vida em acidentes de trânsito em Manaus. Agora 6h11 em Manaus. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, distribuiu nesta semana diversos brinquedos aos filhos dos reeducandos do sistema prisional do Amazonas. As crianças cadastradas que visitaram seus pais durante esta semana do Natal ganharam carros, bonecas, bolas, jogos de cozinha, entre outros agrados. Os brinquedos presenteados foram arrecadados em parceria com as cogestoras CGPAN, Reviver, Humanizar e RH Multi, com o projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e o coletivo Mulheres Solidárias. Mais de 600 crianças foram contempladas. Nas palavras da titular da pasta, do titular da pasta, Coronel Vinícius Almeida, as ações visam humanizar o sistema. 6h12 em Manaus. Nesse momento uma substituição, não é, Edson? Sai Itamar Jardina e entra esse Hamilton Cabral. Exatamente. 6h. Seja bem-vindo, Hamilton. Seja bem-vindo, Hamilton. Conhecer para preservar. É com esse intuito que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, lançou a campanha Céu Vivo, em prol da preservação dos periquitos de asa branca que costumam migrar para a zona urbana de Manaus nesse período do ano e utilizar as árvores da Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul, para pernoite. Uma ação de conscientização foi realizada junto aos moradores e pedestres da via. A proteção dos periquitos de asa branca ganhou repercussão após centenas de indivíduos da espécie morrerem em decorrência de um atropelamento em 2014. Entretanto, todos os anos, problemas semelhantes voltam a se repetir durante a tradicional queima de fogos de fim de ano, conforme explicou o pesquisador ornitólogo Mário Conraft, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Manaus, 6h13. Diante das medidas restritivas anunciadas pelo governo do estado, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária publicou a portaria interna em que antecipou os efeitos do decreto governamental com vistas a conter a disseminação do novo coronavírus e suspende as visitas em todas as unidades prisionais do Amazonas. Para que o contato entre os familiares seja mantido, a SEAP retomará as visitas por videochamada durante o período de suspensão das visitas. O titular da SEAP, Coronel Vinícius Almeida, relembra que durante todo o mês de dezembro, a Secretaria realizou uma série de atividades sociais, no intuito de trazer as famílias para perto dos seus internos e diminuir a saudade e a dor da ausência nesse período festivo. Todavia, o momento agora é de cuidado e alerta, observou ele. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, recebe até o próximo domingo, dia 27, propostas de pesquisadores e interessados em participar do programa CTII das emergências de saúde pública no Amazonas, Covid-19, chamada 2, edital número 006/2020, que apoia pesquisas no combate ao novo coronavírus e nas consequências da pandemia no Amazonas. Esta é a segunda chamada deste ano lançada pelo governo do Amazonas por meio da FAPEAM para apoiar projetos de pesquisa ou serviços estratégicos que subsidiem a política pública de saúde no estado do Amazonas com a aplicação dos resultados em questões relativas à pandemia da Covid-19. De maneira inédita, o prefeito Arthur Virgílio Neto conclui seu terceiro mandato à frente do Executivo
Executivo Municipal, sendo o segundo consecutivo, com o pagamento no dia 30 de dezembro das indenizações aos servidores públicos que atuaram em cargos comissionados. As verbas rescisórias, no valor de 24,7 milhões de reais, irão contemplar quase 2.000 trabalhadores e que somam a outros benefícios concedidos neste mês, totalizando 230,3 milhões de reais na economia local neste fim de ano. A inauguração do viaduto Anel Sul, na última quarta-feira, fez com que o governo Wilson Lima chegasse à histórica marca de 100 obras concluídas nas áreas de infraestrutura, saúde, saneamento, educação e segurança, dentre outras distribuídas na capital e no interior do estado, totalizando investimento de 571 milhões de reais em menos de 2 anos de gestão. A obra, localizada entre a estrada do Tarumã e as avenidas Torquato Tapajós e Arquiteto José Henriques, irá melhorar o fluxo de veículos entre as zonas norte e oeste de Manaus. Para o governador Wilson Lima, ela, assim como as demais entregas na primeira metade do mandato, são importantes para dar dignidade à população. Quando assumiu o governo do estado em 2019, Wilson Lima encontrou pelo menos 132 obras paralisadas em 51 municípios e determinou a retomada de todas que tinham condições jurídicas e legais para serem retomadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA. 6:16 em Manaus. O governo do Amazonas publicou o decreto dispondo sobre o funcionamento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual no período de 26 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021, como medida de enfrentamento à Covid-19. Pelo decreto, nesse período, quem não estiver diretamente relacionado ao enfrentamento da pandemia deve manter o funcionamento, respeitando o limite máximo de 30% de servidores na modalidade presencial. Os demais 70%, neles inclusos os integrantes de grupos de risco para a Covid-19, deverão prestar serviços de forma remota, ou seja, em casa. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS-AM, por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição de número 265, traz o diagnóstico de 999 novos casos de Covid, totalizando 195.405 casos da doença no estado. Segundo o boletim, foram confirmados 18 óbitos por Covid-19, sendo 9 ocorridos no dia 23 deste mês de dezembro e 9 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem, clínico epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.151 o total de morte. O boletim acrescenta ainda que 23.399 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o que corresponde a 11,97% dos casos confirmados ativos. Polícia. Vamos ao resumo policial da noite e madrugada com a nossa unidade externa, Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Alô, Hamilton Cabral, bom trabalho. Pronto, socorro 28 de agosto. Eduardo, pensa no plantão agitado durante a noite e madrugada. 2 pessoas deram entrada vítima de arma de fogo, ou seja, foram baleadas. Receberam os bombons da morte, vieram do bairro de Petrópolis, outro do bairro de Cachoeirinha. Pronto, socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade. 4 pessoas deram entrada vítima de agressão física. Tudo briga entre família. Família começa a se juntar, depois começa a beber e depois acaba em desentendimento e agressão física. 4 pessoas atendidas desse caso no pronto-socorro João Lúcio. Pronto, socorro Platão Araújo! O Platão Araújo é localizado no coração da zona leste de Manaus. Um homem deu entrada vítima de agressão física, também uma briga entre familiares. Ele apanhou de 2 cunhados. Que será que ele fez a modo para apanhar tanto dos 2 cunhados? Ele deu entrada, era por volta de 23h40. Faltavam 20 minutos para Papai Noel chegar, quando esse homem levou uma pisa e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. É agora, às
As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, morte no trânsito. Foi lá no município de Anuri. Um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou uma pessoa morta. É muito complicado. Tem muito acidente no interior. No interior, geralmente, são muitas motos, né? As pessoas se deslocam principalmente de moto. E vários acidentes têm acontecido no interior do estado também. E ontem, infelizmente, culminou com esse daí, um acidente com morte lá no município de Anuri. A vítima foi o Adriano Batista, que morreu vítima aí desse acidente de motocicleta. No IML, quem me passou a informação, lá no livro da Capa Preta, Orlando na permanência. Orlando, aquele abraço. Passou o Natal no IML, passou o Natal trabalhando. É isso aí, meu irmão. Rio Preto da Eva, olha a bala. O homem foi atingido com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu na bala, recebeu bombons da morte em circunstâncias ainda misteriosas lá no Rio Preto da Eva. No bairro de Petrópolis, 2 pessoas foram assassinadas, 2 pessoas foram mortas, e foi na madrugada e noite de ontem. Paulo Guerra tá de folga hoje, comemorando o Natal, e Eduardo Silva segura essa daí. Eduardo, não foi fácil a noite e madrugada lá no bairro de Petrópolis. 2 pessoas foram atingidas a bala, 2 pessoas morreram no tiro, 2 pessoas receberam bombons da morte, ainda passaram pelo pronto-socorro 28 de agosto. De tudo foi feito para salvar a vida deles. Entretanto, eles não resistiram aos ferimentos e morreram. Foi bala, foi morte na madrugada de hoje lá no bairro de Petrópolis. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte nos céus da cidade. Por pouco o passarinho da morte não era atropelado pelo trenó de Papai Noel. Ainda assim, o passarinho da morte agiu e montou seu puleiro na noite de ontem no bairro de Petrópolis. Agora é contigo, Eduardo Silva. Loteria. E vamos começar pela quina, concurso de número 5.450, que sorteou estas dezenas: 03, 07, 30, 46, 76. 5 acertos, apenas uma aposta ganhadora lá de São Paulo, e leva R$542,23. Vamos repetir para você as dezenas do concurso 5.450 da quina. Confira: 03, 07, 30, 46, 76. O assunto agora é dia de sorte, concurso de número 399. Mês da sorte, abril. Dezenas sorteadas: 02, 07, 15, 19, 20, 23 e 24. Repetindo: 02, 07, 15, 19, 20, 23 e 24. 6 acertos, não houve ganhador, acumulada em R$2.800.000 para o próximo sorteio. Vamos falar agora da Time Mania, concurso de número 1580. Time do coração, Cruzeiro de Minas Gerais.
As dezenas sorteadas no concurso 1580 da Time Mania ontem foram essas: 07, 25, 28, 34, 48 55 e 61. 7 acertos, não houve ganhadores, acumulado em 3.600.000 para o próximo sorteio. Vamos repetir para vocês as dezenas sorteadas ontem à noite no concurso de número 1580 da Time Mania: 07, 25, 28, 34, 48, 55, 61. Dupla Cena, concurso 2174. Não houve ganhadores em ambas as faixas de premiação. Acumulado para o próximo sorteio, 2.800.000 de acordo com a Caixa Econômica Federal. E as dezenas sorteadas ontem na Dupla Cena, concurso 2174, na primeira faixa de premiação, foram estas: 18, 20, 22, 30, 49 e 50. Na segunda faixa de premiação, as dezenas foram 17, 34, 38, 41, 42, 43. E finalmente vamos falar de Loto Fácil, concurso de número 2116. 15 acertos, 2 apostas ganhadoras, uma do Ceará e outra do Piauí. Cada uma vai receber R$429.423,34. Com 14 acertos, 132 apostas ganhadoras, prêmio R$1.364,25. Atenção para as dezenas do concurso 2116 da Loto Fácil. Anote: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 18, 21, 24, 25. Vamos repetir para você conferir as dezenas do concurso 2116 da Loto Fácil, sorteadas ontem à noite pela Caixa Econômica Federal: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 18, 21, 24, 25. Agora 6h34 em Manaus. Esportes. Fim de linha para Thomas Tuchel no Paris Saint-Germain. Nem mesmo a goleada de 4-0 sobre o Strasbourg na última quarta-feira foi capaz de dar um fôlego a essa relação que já vinha desgastada. De acordo com informações de diversos veículos da Europa, na véspera do Natal, o clube francês decidiu demitir o treinador alemão após 2 anos e meio de trabalho. Após 4 derrotas em 17 rodadas, a equipe de Neymar e Mbappé e companhia ocupa atualmente a 3ª posição com 1 ponto a menos que o Lyon e Lille. A Federação Internacional de Futebol FIFA anunciou nesta quinta-feira, ontem, portanto, o cancelamento dos mundiais Sub-17 e Sub-20 masculinos do ano que vem, que seriam realizados no Peru e na Indonésia, respectivamente. A entidade confirmou os 2 países como sedes das mesmas edições em 2023. O motivo é a instabilidade da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Em novembro, a entidade máxima do futebol cancelou os mundiais Sub-17 e Sub-20 femininos, inicialmente marcados para a Índia e Costa Rica, respectivamente, também em 2021. E o Bahia anunciou nesta quinta-feira que reintegrará o meia-atacante Índio Ramírez ao elenco profissional. O jogador colombiano havia sido afastado temporariamente após ter sido acusado de cometer uma injúria racial contra o volante Gerson do Flamengo no jogo entre as 2 equipes realizado no último domingo no Maracanã pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em nota oficial, o tricolor de aço da Bahia argumenta que os laudos das perícias em língua estrangeira contratadas para investigar o caso não comprovaram as acusações. Últimas notícias. As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira em pregão de liquidez reduzida por conta da véspera do Natal.
O fechamento do acordo comercial entre Reino Unido e União Europeia para o período subsequente ao Brexit repercutiu positivamente nos negócios. O índice Dow Jones encerrou a sessão com ganho de 0,23% a 30.199,87 pontos. O Standard & Poor's 500 avançou 0,35% a 3.703,06 pontos. O Nasdaq ganhou 0,26% a 12.804,73 pontos. Após meses de tensão e pessimismo, o Reino Unido e a União Europeia chegaram finalmente a um acordo comercial que substituirá as regras vigentes até 31 de dezembro de 2020, dia em que o Reino Unido consolida de fato o Brexit, a saída britânica do bloco econômico. Líderes políticos europeus elogiaram a conclusão de um acordo pós-Brexit entre o Reino Unido e a União Europeia, que tem como objetivo estabelecer as bases para a cooperação bilateral futura a longo prazo. Para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, trata-se de um bom acordo, equilibrado, justo. O Reino Unido continuará sendo um sócio digno de confiança. Um acordo comercial firmado ontem entre Reino Unido e União Europeia, quase 11 meses após os britânicos deixarem oficialmente o bloco europeu em 31 de janeiro, elimina uma grande incerteza que pairava sobre a economia internacional e deve ser favorável às exportações brasileiras, avaliam analistas. Manaus 6:44. A Caixa Econômica Federal vai realizar o penúltimo pagamento do auxílio emergencial na próxima segunda-feira, dia 28, para os nascidos em novembro. O último pagamento de 2020 será realizado na terça-feira, dia 29, para os nascidos em dezembro. Denominado como ciclo 6, os valores de R$300 da nona parcela serão depositados pela Caixa Econômica Federal na conta digital dos aprovados. A taxa de desemprego aumentou 14,1% em outubro para 14,2% em novembro, maior resultado da pesquisa nacional por amostra de domicílio Covid, PNAD Covid-19 mensal, iniciada em maio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a nova lei de falências aprovada pela Câmara dos Deputados em agosto e pelo Senado em novembro. Ele vetou o trecho que permitia a suspensão da execução de dívidas trabalhistas. Segundo o Palácio do Planalto, a suspensão do pagamento de débitos trabalhistas poderia prejudicar o interesse dos trabalhadores e trazer problemas com a Justiça do Trabalho. A Secretaria-Geral da Presidência da República informou ainda que a medida aumentaria a insegurança jurídica para os credores de uma empresa falida ou em recuperação judicial. Em 4.403 municípios brasileiros, 79% do total, o valor injetado na economia local com o pagamento do auxílio emergencial à população vulnerável durante a pandemia da Covid-19 superou a arrecadação com os impostos e taxas de competência municipal, como o ISS, o Imposto sobre Serviços, e o IPTU sobre Propriedade Urbana. No total, segundo o estudo da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, houve queda de 2,2% nas receitas próprias dos municípios, mas que acabou sendo compensada pelo crescimento de 13,4% receitas de transferências, incluindo o Socorro Federal. Com isso, a Receita Geral teve um aumento de 6,7%. O levantamento levou em conta 4.681 dos 5.570 municípios do país que repassam dados ao Tesouro Nacional. A bandeira tarifária para janeiro de 2021 será amarela, com custo de R$1,343 para cada 100 kWh consumidos. A previsão hidrológica para janeiro do ano que vem sinaliza a elevação das vazões afluentes aos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional, SNI, ou SIM, cenário que levou ao incremento do patamar da produção hidrelétrica, com a consequente redução dos custos relacionados ao risco hidrológico e no preço da energia em relação ao mês passado. Um remanejamento de recursos do orçamento de 2020 evitará que o Brasil fique inadimplente com organismos internacionais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem projeto de lei com crédito suplementar que realoca recursos. Com a sanção de crédito, o Brasil afastou o risco de ficar inadimplente com a Organização das Nações Unidas, ONU.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre do DEM, usou aviões da Força Aérea Brasileira para apoiar a campanha eleitoral de seu irmão Josiel, candidato do DEM à Prefeitura de Macapá. Apesar do esforço do senador, Josiel perdeu a eleição no domingo passado para o Dr. Furlan, do Partido Cidadania. O Estadão apurou que entre os dias 9 de outubro e 18 de dezembro, Alcolumbre percorreu 14 vezes em aviões da aeronáutica os 1.792 quilômetros que separam Brasília de Macapá. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem o tradicional decreto de indulto natalino que concede perdão judicial a pessoas que não oferecem risco à sociedade e que cumpriram parte da condenação. Pela decisão, agentes do Sistema de Segurança Pública e militares que atuam nas operações de garantia da lei e da ordem também receberão o indulto. Assim como estava previsto no decreto natalino de 2019, os agentes públicos que trabalham na proteção da sociedade também poderão receber o benefício. O Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União de ontem uma portaria que prorroga para 31 de dezembro o prazo que as comissões permanentes de supervisão e acompanhamento têm para validar as inscrições para ocupação de vagas remanescentes no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil FIES do segundo semestre de 2020. A portaria prorroga também o prazo para a realização de aditamentos de renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo FIES, simplificados e não simplificados. Nesse caso, a nova data é 15 de janeiro de 2021. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, disponibilizará a partir de 5 de janeiro de 2021 o cartão de confirmação de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020. As vacinações contra a Covid-19 começaram nesta quinta-feira em 3 países latino-americanos. Enquanto na Europa, um estudo destacou que a nova cepa do coronavírus encontrada no Reino Unido é entre 50% e 74% mais contagiosa do que a variante mais comum. O México aplicou nesta quinta-feira a primeira vacina contra a Covid-19 em uma enfermeira de 59 anos no início de um plano segundo o qual o governo disse que espera imunizar toda a população de 130 milhões de habitantes. O Chile obteve nesta quinta-feira as primeiras 10 mil doses da vacina da Pfizer-BioNTech e começou a administrá-las no mesmo dia. A Costa Rica, aonde chegam na quarta-feira as primeiras 9.750 doses de imunizantes da Pfizer e da BioNTech, começou a campanha de vacinação com 2 moradores de um lar para idosos, Elizabeth de 91 anos e Jorge de 72 anos. A Turquia anunciou nesta quinta-feira que receberá em breve da China as primeiras unidades da vacina Coronavac contra a Covid-19, cuja eficácia de mais de 90%, apesar de ainda não haver resultados oficiais dos testes de fase 3 deste imunizante. O secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, disse nesta quinta-feira que a Coronavac tem eficácia superior ao mínimo exigido pela Organização Mundial de Saúde, OMS, de 50%, e que o atraso da divulgação dos dados ocorre porque a Sinovac, a empresa chinesa que produz a vacina em parceria com o Butantan, quer saber por que houve resultados diferentes nos países que fizeram os testes. Depois de certificar a produção da Coronavac, vacina para a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, juntamente com o Instituto Butantan, o imunizante da AstraZeneca, em parceria com a Universidade Oxford e a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, também recebeu certificação de boas práticas de fabricação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O balanço divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde aponta 58.428 novos casos de Covid-19 nas 24 horas desde o boletim de anteontem. São 7.423.945 casos desde o início da pandemia. Foram registrados 762 mortes desde anteontem, totalizando 189.982 óbitos. Segundo a pasta, 6.448.740 pessoas, 86,9%, se recuperaram da Covid-19. O presidente da República, Jair Bolsonaro,
Bolsonaro fez nesta quinta-feira um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão em que desejou um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para as famílias brasileiras. Na ocasião, o presidente fez um balanço das ações adotadas pelo governo ao longo do ano para combater a pandemia de Covid-19 e mitigar seus efeitos sociais e econômicos. O Papa Francisco celebrou uma missa do Galo de véspera de Natal nesta quinta-feira, mais sisuda devido à pandemia de coronavírus, e disse que as pessoas deveriam se sentir obrigadas a ajudar os necessitados porque o próprio Jesus nasceu pobre. A missa foi realizada em uma parte dos fundos da Basílica de São Pedro com menos de 100 participantes e apenas um pequeno número de cardeais e bispos. 6h53 em Manaus. Termina aqui esta edição do Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Alberto Peregrini. A técnica foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6 horas. Tenham todos um bom Natal.